A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos transmitindo essa aula para um enlevo espiritual dos nossos irmãos e amigos, amantes da palavra de Deus. E estamos estudando a carta aos Efésios, já estamos terminando já o trimestre. Esta 12ª lição, dia 21 de junho de 2020. O título da nossa lição: a conduta do crente em relação à família, uma lição importantíssima. Tudo que fala da família para nós, como cristãos evangélicos, é de suma importância e nós somos a favor da família. Sabemos que o inimigo tem trabalhado para destruir a família, né? Desigualdades, violência doméstica, crise financeira, separações e tantos outros tipos de problemas que têm afetado a família e tem atrapalhado a convivência dos casais, dos filhos. E a lição de hoje vai falar da conduta do marido, a conduta da esposa e também a conduta dos filhos. É o que nós vamos aprender na nossa lição de hoje. O texto áureo diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. A nossa verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 5, dos versículos 21 ao 33, e também o capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6 e 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe, de onde está baseada a nossa lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Muita gente diz que a Bíblia está ultrapassada porque diz que a mulher não é mais sujeita ao marido, porque hoje a mulher é independente. Nós vamos analisar essa afirmativa e vamos ver o quanto ela está errada, tá? A introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Casamento monogâmico é um homem com uma mulher com apenas um homem. Casamento heterossexual é um homem com uma mulher. Casamento, união entre homem com outro homem é antibíblico, tá? É condenável pela palavra de Deus. Da mesma forma, há uma união matrimonial com duas mulheres, da mesma maneira, é condenada pelas Escrituras. A Bíblia contém uma palavra muito pesada com respeito a esse tipo de comportamento. E isso não se trata de preconceito, se trata de conceito formado na palavra de Deus, tá? Então, é a ética bíblica que nos instrui assim. O Criador fez macho e fêmea, isso é muito claro nas Escrituras, de maneira que tudo que for fora disso é antibíblico,
e de procedência maligna e diabólica. Então o casamento ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Também o casamento é indissolúvel. Por quê? Porque o cristão, principalmente, o casamento do cristão não foi feito para acabar, foi feito para durar para sempre, até que a morte os separe. Mas, infelizmente, essa realidade tem sido bastante diferente em nossos dias, né? O casamento virou algo descartável. Inicia-se um relacionamento para terminar logo depois. Mas o verdadeiro cristão, ele procede diferente. Eles vão lutar, tanto um contra o outro, vão lutar para que o casamento, apenas a morte possa dissolvê-lo. Vamos então ao nosso primeiro ponto, tópico da nossa lição, a conduta do crente como marido, ou conduta do marido crente. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Nós vamos analisar nesse primeiro tópico a postura do marido como cristão. A gente sabe que muitos homens deixam a desejar como esposos, como marido, mas a Bíblia contém uma palavra com respeito à conduta que deve proceder o homem da casa ou o marido. Vamos lá. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios 11, e o versículo 3, que diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11 e o versículo 3. Obedecendo essa hierarquia, a coisa vai caminhar no caminho que Deus quer que ande. As perversões que têm surgido são de procedência humanista e até mesmo diabólica. Mas a Bíblia contém uma palavra sobre isso, e com certeza, se alguma mulher, com certeza várias mulheres vão assistir a nossa aula. Algumas feministas que estiverem ouvindo a nossa aula vão questionar a nossa palavra. É porque não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. O que a Bíblia diz na questão da submissão da mulher, que é o nosso segundo tópico. Então, no primeiro tópico vai falar da conduta do marido, no segundo da mulher. Vamos continuar. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, versículo 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, a posição do marido é aquele marido supridor, que ama profundamente a sua esposa. Paulo compara o casamento do homem com a mulher como o relacionamento de Cristo para com a igreja. A pureza, a grandeza do relacionamento de Cristo com a igreja é o que Paulo retrata para aplicar a conduta do marido em relação à sua esposa. Então, a palavra que a Bíblia contém para o marido em relação à sua esposa é que o marido deve amar profundamente a sua esposa. Vamos continuar, que tem coisa boa para nós em relação aos maridos aí para frente. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, ou seja, mentiroso discurso, nas escrituras, o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Tá? Não é do jeito que esses marxistas ou neomarxistas e as feministas têm pregado por aí, viu? Elas estão pregando aí direitos iguais, e nós somos a favor dos direitos iguais, mas sem ferir o modelo bíblico do lar, onde o homem é o cabeça e a mulher é a sua esposa, e o homem deve dar à esposa o devido amor que lhe convém. É esse o mandamento bíblico. E nós, quando chegarmos na postura da mulher, a matemática fecha direitinho. Por quê? A palavra do marido para com a esposa é que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz que Cristo se entregou pela igreja, esteve a ponto de sacrificar e sacrificou-se pela igreja. Então, a palavra que a Bíblia traz para o homem é que o homem, se preciso for, se sacrifique pela sua esposa. Tá? Até que, se preciso for, morrer pela sua esposa, amá-la profundamente. Então, esse é o modelo de família
fundamentado nas Escrituras. O modelo feminista é antibíblico e até diabólico, tá? E também o modelo neomarxista, ele também é antibíblico e também diabólico, porque eles dizem que o atual modelo de família é ultrapassado e opressor para a mulher. É lógico, né? Já houveram muitos abusos da parte de muitos homens machistas, que consideram a mulher como nada, homens que consideram a mulher como mero objeto. Até na cultura oriental, isso ainda hoje acontece. Na cultura árabe, por exemplo, o muçulmano, né, uma religião não cristã e até anticristã, e até diabólica, eles pregam que o homem pode ter 4 mulheres, desde que ele consiga sustentar as 4. Mas a mulher no mundo muçulmano é uma mulher mero objeto, uma mulher apenas para procriar, né? Não é esse o modelo que a Bíblia traz no seu texto, tá? A Bíblia coloca a mulher, especificamente no Novo Testamento, coloca a mulher no patamar de honra, onde ela sempre teve que ocupar. Mas, infelizmente, o pecado manchou a vida da mulher e ela só pode ser restaurada na presença de Cristo. Quero ler também João 13, 34 a 35, onde fala do modelo de amor fundamentado nas Escrituras. João 13, 34 e 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o relacionamento do cristão é baseado no amor, não na imposição, de maneira nenhuma, tá? Jamais o homem cristão pode assumir um papel de machista. Eu mando, você tem que abaixar a cabeça e obedecer, se dirige assim às mulheres, à sua mulher, ao seu filho. Não, não é esse o modelo de homem casado, cristão, que a Bíblia prega, tá? Mas um homem cumpridor dos seus deveres, um homem que ama profundamente a sua mulher, um homem que é chamado para ser o sacerdote do lar. Hoje, muitos homens estão deixando o controle espiritual do lar na mão das mulheres. Deixam na mão das mulheres. Nada contra as mulheres, mas esse padrão foi dado para o homem. É o homem que deve conduzir o seu lar à presença de Deus. É o homem que determina no seu lar em servir a Deus. Se vai orar no lar, parte do homem. Se vai se ler a Bíblia no lar, parte-se do homem. Se a família vai para a igreja, parte-se do homem. O que os homens estão fazendo? São relaxados? Alguns, né? Lógico. Não tem interesse por Deus, por Cristo, pela palavra, e deixa a mulher tocar o barco. Quantos lares é a mulher que está conduzindo espiritualmente o lar, educando os filhos no Evangelho? Porque os homens, alguns deles, não querem saber de nada. Ou seja, não estão cumprindo o seu papel como homem segundo o modelo bíblico. O modelo bíblico de homem é um homem cumpridor dos seus deveres, um homem cristão, cumpridor dos seus deveres, que ama a sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, ao mesmo tempo que este homem ele é um sacerdote do lar, ou seja, ele que controla, que comanda a vida espiritual do lar. Este homem não vai deixar que nada venha do exterior para atrapalhar a vivência cristã com a sua esposa ou com os seus filhos, e vice-versa, tá? Ele vai tratar o seu lar, ele vai trabalhar para que o lar seja um genuíno lar cristão. Vamos agora ao elemento primordial, que é o amor. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, capítulo 5, versículo 25. Isto implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5, 8. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, a base do lar cristão é o amor. O marido deve amar a sua esposa. O relacionamento entre marido e mulher deve ser baseado no amor e não na imposição. Tá? Casal que fala assim, ó. Alguns homens, eu já ouvi falar assim, ó, eu mas a minha esposa nunca brigamos. A gente tem que analisar essa informação, porque a gente tem diferenças, o marido e a esposa têm diferenças de temperamento, de opinião e assim por diante. Então, às vezes acontece alguma diferença que são facilmente retirada com amor, com paciência, com perdão e vai embora por aí. Agora, a pessoa que fala assim, eu mas a minha esposa nunca brigamos,
Talvez ele impõe no lar que a mulher esteja sempre calada. Ela não pode falar nada, ela não dá opinião em nada, ela não dá opinião onde ele vai, como está sendo gasto o dinheiro da família, ela não pode falar nada, porque ele impõe sobre ela. Então, dessa maneira, realmente nunca vai brigar. Mas não é esse o relacionamento que está pautado nas páginas da Bíblia Sagrada. Tá? O casamento é uma sociedade onde ambos têm direitos iguais. O marido ficou com a porção de amar incondicionalmente a sua esposa. E o que a esposa retribui o marido? Nós vamos ver no segundo tópico. Tá? Então, observa só. Os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então, eu sempre digo, namorar é muito fácil, bom demais namorar, tá? Vai na casa da namorada, leva um presente para ela, igual aconteceu no Dia dos Namorados, né? Ela também dá um presentinho para ele, faz poema toda hora, manda mensagem bonita no WhatsApp. Eu sou da época que eu mandava cartão de papelaria, aqueles cartão com aquelas mensagens bonitas. Eu sou daquela época, não tinha internet nem nada, eu mandava cartão para a Raquel, e ali colocava palavras bonitas, né, para ela, e até conquistei ela com um cartão desse. Mas hoje tudo é internet, é rede social. E dessa maneira, namorar é muito fácil. Agora, entrar no casamento, tá? Entrar no casamento, cuidar da família, amar a esposa, ser amado, administrar a vida espiritual do lar, é só para quem tem Jesus no coração, tá? Só para quem quer levar a vida a sério, levar a família a sério, é que realmente faz isso. Terceiro item do nosso primeiro tópico. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar que quem ama sua esposa ama a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isto implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provações materiais, mas, igualmente, ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses 3,19 diz assim, ó, vós maridos, amai vossa mulher. Observe que é vossa mulher, não é vossas mulheres não, tá? Vou repetir. Colossenses 3,19. Vós maridos, amai vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Tá? Ou seja, o marido tem que não somente amar, mas fazer de tudo para que a esposa não seja aborrecida. Esse é o mandamento que pesa sobre os ombros do homem que quer levar a família a sério. Amar a sua esposa incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É amar do jeito que ela é, porque você casou com ela sabendo que ela era desse jeito. Tá? Então, ame ela do jeito que a Bíblia manda amar, tá certo? O problema é que as pessoas, quando namora, não quer saber de nada, né? Não observa, não dialoga, não conversa, não. Aí quando casa, começa a poeira baixa, o casamento, né, entra no ritmo, aí começa a ver defeito para lá, ver defeito para cá. O verdadeiro amor não vê defeito, tá? Ou até vê, mas não é levado mais em consideração. Os defeitos de um ou de outro é minimizado por um coração amoroso, porque se Cristo está no nosso coração, nós somos amorosos. Terminamos nosso primeiro tópico e vamos entrar no segundo. Louvado seja Deus. Segundo tópico da nossa lição, a conduta da crente como esposa. Nós vimos que no primeiro, a conduta do crente como marido, nós aprendemos que o marido, ele é o líder da família, ele é o cabeça do lar. Este é o mandamento bíblico para o homem, né? Ele assumir sua posição de líder, de sacerdote do lar e daquele que conduz o seu lar com amor e não com imposição, não com imposição. Uma das maiores tragédias que eu vejo na vida de um casal é quando alguém fala assim, só estou junto da minha mulher por causa dos nossos filhos. Isso é uma tragédia, porque não foi isso que eles prometeram ao outro quando namoravam, quando noivaram e quando estavam se casando. Aí depois começa com esse tipo de conversa, tá? Mas quando o amor perdura nos corações, o amor, ele rega os sentimentos, ele evolui, ele cresce e todo mundo vive feliz no seio do lar. Então o marido, ele é chamado para ser o líder, o cabeça. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Este é o mandamento bíblico, 1 Coríntios 11 e o 3. O amor como elemento primordial, nós vimos também que o marido deve amar a esposa incondicionalmente, como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial. E o que o marido tem que cuidar da sua
esposa como se estivesse cuidando de si mesmo. Ninguém em sã consciência vai fazer mal ao seu próprio corpo. Se ele tiver com as suas faculdades mentais perfeitas, ele não vai fazer nada para prejudicar o seu corpo. A pessoa que faz isso, ele está fora do seu senso natural e normal. Então, se a pessoa quer ver ele bem, da mesma maneira ele tem que ver a sua esposa, quer ver a sua esposa bem também. O segundo tópico da nossa lição, a conduta da crente como esposa, de acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida à esposa cristã. Antes de eu iniciar, quero dizer que quando eu fui fazer faculdade em Colatina, comecei em Colatina, depois acabou que não deu, fiz faculdade em Aimorés mesmo. E dentro do ônibus, os alunos estavam discutindo vários assuntos, e um deles falou o seguinte, discutindo no bom sentido da palavra, sobre essa questão da submissão da mulher. Aí um deles falou o seguinte, a Bíblia não pode ser inspirada, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E como é que a mulher é submissa ao marido hoje, se tem mulher que ganha muito mais do que o marido, trabalha, ela tem a vida dela, não deve nada para homem nenhum, as mulheres estão ocupando postos altíssimos, né? Tem mulher nas Forças Armadas, chefiando empresas grandes, em órgãos públicos, mulheres, primeiro-ministras de países, são mulheres. Então, ele dizendo isso, que aí alguém falou assim, alguém fazendo sarcasmo, né, falou assim, jamais que a mulher vai ser submissa ao homem hoje, tá? Nunca que a mulher vai andar de pé, debaixo do pé do homem. E eu só ouvindo, né? Quando eles acabaram de conversar, eu levantei e falei com ele o seguinte, olha, a submissão que a Bíblia diz que a mulher tem que ter ao marido é a submissão de amor. Aí, qual mulher que não vai ser submissa ao seu esposo, que a ama profundamente? Tudo que uma mulher quer é ser amada pelo marido. Tá? Nenhuma mulher gosta de ser traída, nenhuma mulher gosta de ser deixada de lado, nenhuma mulher gosta de ser menosprezada, tratada, rebaixada, nenhuma mulher gosta disso. Quando a mulher tem um marido que a ama profundamente, ela vai ser-lhe submissa, não é escravidão, é submissão em amor a um homem que a ama profundamente. Aí os caras se ouvindo só e não falaram mais nada. Vamos lá. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Da esposa ao seu marido, dos filhos aos seus pais, do servo aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Da mesma maneira que a igreja não é escrava de Cristo, da mesma maneira que a igreja não serve a Cristo por imposição, de maneira nenhuma, Cristo não obrigou a igreja a ocupar essa posição, ele atraiu a igreja com amor, da mesma maneira a esposa é atraída pelo seu marido que a ama profundamente. Esse é o mandamento bíblico. O que passou disso é humano, é dos homens, é incrédulo, é diabólico, tá? O mandamento bíblico é do amor no lar. O marido para com a esposa e a esposa lhe sujeita por amor também. Vamos continuar. Eu sei que muitos maridos crentes que estão me ouvindo agora, talvez até torcendo o bigode, né? Mas pode torcer o bigode mesmo, que a coisa é desse jeito mesmo, tá? Desse jeito mesmo. Viver de aparência, não. Tem que viver do jeito que a Bíblia manda, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Quando Deus usa Paulo para comparar o casamento de um homem e uma mulher, o relacionamento de um homem com a mulher, ao relacionamento de Cristo com a igreja, porque a coisa é séria, tá? E se a coisa é séria, é princípio bíblico. E quebrou o princípio bíblico, já está no prejuízo espiritual, tá? Está sujeito a nem subir no arrebatamento da igreja, porque não é assim que se vive. O casamento é uma união de amor, de propósito diante de Deus. Continuemos. No caso das esposas, estou repetindo, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. O que é depreciativo? É quando o homem trata a mulher como inferior. O relacionamento do homem com a mulher não pode ser assim jamais, tá? A esposa, ela ocupa uma posição de honra no lar, tá? Mas ela tem que seguir o mandamento do jeito que a Bíblia manda. Ela é submissa ao marido que a ama profundamente. Então, o conceito de submissão na Bíblia não é escravidão e não é imposição, mas é uma sujeição de amor.
viu? Uma sujeição de amor. Então, para isso, tem que haver bom senso. O marido tem que ser um homem equilibrado, o marido tem que ser um homem espiritual, o marido tem que ser um homem sensato, e o marido tem que ser um homem que ama a sua esposa. E a esposa lhe retribui como? Com amor, com amor e submissão, ou submissão em amor. Ela lhe é submissa, ou seja, eles podem discutir qualquer relacionamento, mas a mulher tem que respeitar a opinião do marido, ela não pode ir de encontro à voz do marido na questão da administração do lar e da educação dos filhos, não. Mas o marido, por sua vez, tem que ser sensato. Ele tem que ser sensato para que o que ele falar não seja nada exorbitante, nada que venha ferir a pureza e a união do lar. Tá certo? Digamos que eles tenham juntado uma poupança, tem lá um dinheiro guardado lá, o marido e a esposa conseguiram juntar. Aí a esposa quer comprar uma casa ou quer reformar a casa, ou quer comprar um lote para construir. O marido quer comprar um carro, entendeu? Quer comprar um carro. O carro perde valor, a casa, o lote valoriza. Então, nessa questão, então, a mulher está com razão. Então tem que haver bom senso entre os dois, tá? Porque compra a casa, para de pagar aluguel e depois compra o carro. Tem que haver bom senso entre os dois. Então, não é a mulher assim, sair obedecendo tudo que o homem diz, sem pelo menos ter o direito de questionar algumas situações. Porque casamento não é escravidão. A mulher fica calada e o homem fala, não. Ambos têm direito de expressar, de falar, de comunicar e de tomar as diretrizes, a mulher respeitando a posição do marido, que por sua vez tem que ser sensato também. Viu? Vamos lá. Segundo item. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Misericórdia, né? No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Todo mundo conhece o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Tá? Quando os discípulos voltaram, eles ficaram até meio surpresos de ver Jesus conversando com a mulher samaritana. Mas Jesus estava conversando com ela, evangelizando ela, mostrando para ela a grandeza do Evangelho. Aquela mulher creu em Jesus e a sua vida foi totalmente mudada, tornou-se uma pregadora do Evangelho. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5,13 diz assim para nós: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Está vendo? Tudo passa pelo amor. Então, se o marido ama a esposa lhe retribui também em sujeição de amor. Então, tudo passa pelo amor. A condição da mulher cristã, a mulher, no cristianismo, como eu disse já no primeiro tópico, ela foi devolvida à mulher o patamar de honra que lhe era devido. Porque desde que a Eva pecou, a mulher na sociedade passou a ser rechaçada. Porque o mal entrou, segundo a ótica de alguns, pela via feminina. A mulher caiu na tentação da serpente e o pecado entrou no mundo quando Adão comeu do fruto. Então, na verdade, Adão é o maior culpado, a pena maior caiu sobre ele. Tá? A pena maior, é só ler lá Gênesis capítulo 3, que você vai ver que a pena maior caiu sobre o homem. A mulher também sofreu com isso e tem sofrido até hoje. Mas acontece que na cultura dos homens, a mulher passou a ser mero objeto, rechaçada. Alguns chegaram a dizer que a mulher nem alma tinha. Então, é um absurdo isso, tá? Então, o que aconteceu? Cristo, através do Evangelho, devolveu à mulher o patamar de honra. Como? Jesus nasceu de uma mulher. Então, já começou por aí. O Filho de Deus nasceu de uma mulher, Maria. Isso não faz dela deusa. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Isso é invenção dos homens, que transformaram a imagem de Maria a uma semideusa, a uma deusa. Isso é antibíblico e diabólico, tá? Maria foi uma serva de Deus, morreu e está aguardando a sua ressurreição. Não sabe de nada o que está acontecendo aqui, dessa idolatria com a imagem dela. E dessa maneira, Cristo já estava quebrando esses paradigmas negativos quando ele nasceu de uma mulher. Cristo nasceu de uma mulher. Jesus, ele foi educado pela Maria, pelo seu pai. José parece que morreu em determinado tempo, a Bíblia não fala, mostra José até os 12 anos convivendo com Maria, depois não fala mais de José. Parece que ele veio a falecer, e Jesus já era também um jovem, ele então assumiu ali a dianteira, ajudando ali a sua mãe na educação dos seus outros irmãozinhos por parte de mãe. E dessa maneira, Jesus no seu ministério terreno, ele foi ajudado por mulheres. Jesus, ele atendeu mulheres, ele curou mulheres, ele atendeu oração e pedido de mulheres que
ajudavam Jesus financeiramente no seu ministério, porque Jesus ele tinha a coleta de ofertas para ajudar os seus discípulos, os quais, né, deixaram lá os seus trabalhos para seguir o mestre na tarefa de pregar o evangelho, como pescadores de homens, então eles tinham que receber alguma ajuda financeira. E dessa maneira, várias mulheres que tinham bens, a Bíblia diz que elas serviam a Jesus com os seus bens. Outra coisa, as primeiras pessoas a verem o Cristo ressuscitado foram mulheres. Então, dessa maneira, o que o Evangelho está dizendo, está falando para nós? Devolvendo a mulher ao patamar de honra, de onde ela nunca deveria ter saído. Mas, infelizmente, muitas mulheres hoje não querem esse patamar de honra. A mulher vende a sua imagem, né, eroticamente falando, a mulher se coloca numa posição inferior daquela para a qual Deus quer para ela, a mulher se vende muito fácil, a mulher ela se aceita virar mero objeto, e não é isso que a Bíblia tem para ela. A Bíblia tem para a mulher um patamar de honra, ser salva por Jesus e ser usada por Jesus aqui nessa terra, tá? Sendo uma mulher de bem ao lado do seu marido ou sozinha, que ela sirva a Cristo. Então, tudo passa pelo amor quando a mulher deixa de se inferiorizar e passa a assumir a sua posição de honra que a Bíblia lhe dá, aceitando a Cristo como Salvador. O Evangelho lhe devolve essa honra que lhe é devida. Terceiro item do nosso segundo tópico, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. A palavra reverencie, talvez alguém deve estar pensando que a mulher tem que se prostrar perante o marido. Não. A palavra melhor aqui seria respeitar. Então a mulher respeita o marido, viu? O marido respeita a mulher, não lhe trata como inferior, e a mulher, por sua vez, também não trata o marido com desdém, não lhe humilha, nada disso. Ela reconhece o seu marido como cabeça do lar, como o homem da sua vida, o pai dos seus filhos, se é que eles têm filhos. Então, a mulher, ela respeita o marido, a posição do marido como cabeça do lar. Vamos continuar. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Comportar como? Amando a esposa do jeito que Cristo ama a igreja. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido, né? A gente fica sabendo de esposas que o pai dá uma ordem, ela desfaz da ordem do pai para com os filhos, né? O marido, ele tem uma administração financeira, a esposa é uma esbanjadeira. Isso é alguns casos remotos, tá? Mas acontece. Então, se alguém está me ouvindo aqui que está nessa situação, é hora de mudar, viu? É hora de mudar e buscar o equilíbrio do lar, né, passando pelo amor. Então, quem ama não faz esse tipo de coisa. Quem ama não humilha o outro, não trata o outro como inferior, não discrimina, não menospreza, não agride com palavras, tá? Não xinga, muito menos agressão física, jamais. Jamais deveria se nomear entre marido e mulher esse tipo de coisa, principalmente entre cristãos, tá? O ano de 2019 foi marcado pelo feminicídio. Ninguém sabia dessa palavra. Foi criada devido, né, foi colocada ou foi trazida à tona essa palavra devido ao grande número de agressões à mulher no lar, tá? Mulher que é agredida verbalmente e fisicamente, até morta por namorados, noivos e até marido de 10, 15, 20 anos de casado, acaba matando a sua companheira por causa de uma desavença, por causa de um problema lá. O ano de 2019 foi marcado pelo feminicídio, uma tragédia na sociedade brasileira. Não fechou comércio, não fechou órgãos públicos, não parou os eventos marcados esportivos, culturais, nada disso. Agora um vírus chamado coronavírus, Covid-19, parou tudo. Um vírus pior do que o coronavírus, que a violência no lar deveria ter parado todo mundo para protestar que esse tipo de coisa não pode haver na sociedade. Mas ninguém parou, tá? Mulheres morreram, foram agredidas, foram queimadas, mutiladas pelos seus companheiros e não faz nada. As leis brasileiras são brandas, a Lei Maria da Penha pouco faz para resolver isso, mas está aí a tragédia anunciada que, infelizmente, só quem conhece a Jesus
que está livre desse tipo de coisa, tá? Porque quem ama Cristo de verdade não trata a sua esposa assim. Quem ama Cristo de verdade, a mulher que ama Cristo de verdade, não trata seu esposo dessa maneira, tá? Mas se amam e se respeitam. Esse é um mandamento bíblico para a felicidade no lar. Então nós vimos, nosso segundo tópico, a conduta da crente como esposa ou da esposa crente, tá? Então, a Bíblia tem uma palavra sobre a submissão, mas eu vou repetir a palavra que eu falei. A questão da submissão da mulher não coloca a Bíblia como ultrapassada, não, porque a mulher hoje trabalha, a mulher tem faculdade, a mulher tem seu dinheiro, tem mulher que ganha mais do que homem. Mas não é nisso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a mulher, qual mulher que não vai ser submissa ao marido que a ama profundamente? Profundamente. Com certeza, ela é sincera. Se ela não valorizar o amor do marido, então realmente aí já está bem prejudicado o casamento. Terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Agora saímos da questão do marido e mulher, vamos entrar agora no relacionamento de filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6, todo mundo conhece, né? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. O que está acontecendo hoje? As famílias, né, algumas delas, estão deixando a educação para a escola e para as igrejas, viu? Para as igrejas. A minha esposa é educadora, e ela conta disso. Pais, infelizmente, né, alguns que não educam os seus filhos em casa, e joga toda a responsabilidade para cima da escola e para a igreja educar, sendo que colocar filho no mundo é uma responsabilidade dos pais e educá-los mais ainda, tá? Para que eles sejam cidadãos de bens, cumpridores de seus deveres. Então, a sociedade hoje está pagando preço por causa dessa má conduta de alguns pais, graças a Deus que são poucos, né? Alguns pais que não estão educando seus filhos como deveriam. Isso na igreja não pode acontecer de maneira nenhuma, tá? Nós temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e prática. Nós temos a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus, como ser cristão de verdade e educar os nossos filhos no temor do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor. Não é impor, não é brigar, não é xingar, não é espancar, nada disso. É ensinar. Começar a ensinar pelo exemplo, tá? Se os pais querem que os filhos falem a verdade, os pais têm que falar a verdade. Se os pais querem que os filhos sejam cumpridores de seus deveres, comprar e pagar, os pais têm que ser assim também, tá? Então, se os pais querem que os filhos vão para a igreja, eles têm que ir para a igreja juntamente com ele. Se os pais querem que os filhos orem, os pais têm que orar também. Então, é ensinar pelo exemplo, não adianta mandar se a gente não está fazendo. Então, precisamos valorizar a educação dos filhos, e a responsabilidade disso é dos pais. São os pais que são responsáveis. A escola contribui, a igreja contribui, mas a responsabilidade é dos pais, tá certo? Dos pais. Segundo item do terceiro tópico, a conduta requerida dos filhos. Agora a responsabilidade dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Tá? Paulo diz e responde, porque isso é justo. O que é justo? Os filhos obedecer aos pais. Então, filho que não obedece o pai, ele está debaixo de maldição, viu? Nunca vai ser feliz. Vai ser como a moinha que o vento espalha. O vento dá para lá, dá para cá, ele fica rodando esse mundo aí, batendo cabeça, e nunca vai ser feliz em área nenhuma, porque ele desobedeceu aos seus pais. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Assim, os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto,
A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Eu tenho costume de dizer que filhos são para toda a vida. Filho não é descartável, tá? Que seja criança, que seja adolescente, que seja jovem, e até depois de casado, os pais que são verdadeiramente pais continuam na condução, na orientação, no aconselhamento e principalmente na oração, tá? Lembra que eu falei que o homem é um sacerdote do lar? É o homem que deve conduzir essas questões no lar, viu? Se os filhos serão educados, se os filhos vão para a igreja, se os filhos vão orar, parte do pai. E a mãe colabora e contribui, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Terceiro e último item, o mandamento com promessa. Obedecer aos pais tem promessa, viu? Lógico, a desobediência traz maldição. A obediência traz promessa. Qual promessa? Vamos ver. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Está vendo? Então, obedecer aos pais prolonga os dias de vida na terra, com felicidade, com paz. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Louvado seja Deus. Então, nós já vimos muitos filhos quebrarem a cara na vida por não honrarem e obedecerem a seus pais, viu? Conhecemos filhos que falam mal dos pais, tratam o pai com desdém, mas a mãe, abandonam, e assim por diante. Mas não são felizes e nunca vão ser felizes, enquanto não reconhecerem, porque isso é mandamento, e mandamento não se quebra, mandamento é princípio bíblico, viu? E princípio bíblico quebrado traz maldição para a vida da pessoa. Muitas pessoas estão infelizes em casamentos, em vida financeira, profissional, porque desonraram seus pais, desobedeceram. Então tem que haver um conserto, tá? Peça perdão, conserte isso, resolva isso o mais depressa possível e passa a atender e obedecer a palavra do Senhor para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a nossa lição de hoje falou sobre a conduta do crente em relação à família. O primeiro tópico falou da conduta do homem como crente, o crente no lar, o homem como cabeça do lar, aquele que ama a sua esposa incondicionalmente. O segundo tópico falou da posição da mulher como vaso mais frágil, submissa, ainda que a mulher trabalhe, ainda que ela tenha seu dinheiro, ainda que ela tenha sua profissão, ainda que ela galga posições, mas ela nunca deve desonrar a posição do seu marido dentro de casa. Tá? E o terceiro tópico, que nós terminamos agora, falou da posição dos filhos, cujo mandamento manda obedecer aos pais e tem promessa, viver muito tempo sobre a terra. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações, que nós possamos ser cada dia melhores na obediência. Deus trabalha com a obediência, Deus não trabalha com gente desobediente, tá? Se a pessoa quer ser feliz, ele tem que ser obediente para ser feliz nessa terra e galgar também a glória celestial. A nossa conclusão: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais o dever de educar os seus filhos segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pelos maridos, pelas esposas e pelos filhos também. Amado Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais esta lição que o Senhor nos deu condição de transmiti-la aos corações de tantos quantos nesse momento estão desejosos de aprender mais e mais a Tua palavra. Pai, eu quero te pedir a favor dos esposos, que eles sejam, meu Pai, o modelo da qual o Senhor planejou para que ele seja um homem líder do seu lar, o sacerdote do lar, que ama a sua esposa sacrificialmente, como Cristo amou a igreja, e que as esposas, meu Pai, honrem o seu esposo, os seus maridos, como a Bíblia requer que ela assim o faça, sendo-lhe submissa ao homem que a ama profundamente. Aos filhos, Pai, que eles possam obedecer aos seus pais, e os pais possam também criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Meu Pai querido, vai tocando agora em cada família, em cada coração, de esposo, de esposa, de filhos, e vai tirando
toda a diferença, todo o pecado, tudo aquilo que foi forjado no inferno, Senhor, para a destruição dessas famílias, meu Pai. Nós te pedimos agora que o Senhor joga por terra em nome de Jesus, vai destronando o Satanás que tem influenciado muitas famílias nas perversões deste mundo, Senhor, vai jogando por terra todo o mal, abençoa os lares, que haja paz, alegria, harmonia no lar e sobretudo um amor profundo ao Senhor. Nós rogamos a tua bênção com ação de graça, no poder do santo nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.